Paz do Senhor, irmãos. Aqui é o nosso irmão Adrielson, trazendo aqui um vídeo para cada um de vocês que devem saber um pouco mais da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Ela que purifica, que transforma o homem. E eu sou uma prova concreta disso, que Deus me transformou muito, mudou minha vida. E ai de mim se não fosse Ele, irmãos, que Ele tem me sustentado, tem me ajudado. Mesmo sendo fraco e falho, eu peço forças a Ele e Ele tem me ajudado. Amém? Peço, amados irmãos, que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Abram aí no livro do profeta Jonas. Jonas está depois de Obadias. Amém, meus irmãos. Jonas, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 em diante. Vamos lá. E o tema desse vídeo é o quê? O que Deus quer de nós nessa última hora? Tem algo que Deus está querendo de nós? Em meio a essa crise do coronavírus, qual o desejo de Deus? Qual é a vontade que Deus tem para com cada um de nós? Você vai ver e vai conseguir compreender quando você lê esse livro de Jonas. Você vai ver que ele vai ser chamado para profetizar sobre uma cidade chamada Nínive. Quando você começa a ler aqui o capítulo 1, vai dizer o seguinte aqui: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, que ia descendo a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para o dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Você vai ver aqui que Deus já tem um chamado aqui na vida de Jonas. Quando você lê o livro de Jonas, você vai ver que Deus chamou Jonas para ser profeta. Quando ele começa a chamar Jeremias, ele diz a Jeremias: Jeremias, antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, Jeremias, eu já te conhecia, eu já sabia quem era você. Deus conhecia Jeremias antes mesmo dele ser gerado. Principalmente somos nós. Deus nos conhece antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, porque nós somos obra viva das suas mãos. Você vai ver aqui que Jonas, no seu chamado, ele foge do seu chamado. Ele foge do próprio Deus. Aí vemos aí também o cumprimento da palavra, quando o salmista diz: se eu subir até o céu, Senhor, aí lá tu estás. Diz o salmista também que se ele descesse até o profundo do Seol, diz a palavra do Senhor, que lá o Senhor poderia arrancar ele com a mão. Subisse até as mais altas estrelas do céu, lá o Senhor ia derrubar. Então você vai ver que ninguém se esconde de Deus. Jonas tentou se esconder, fugir de Deus de alguma forma, mas não conseguia fugir. Era algo inevitável que Jonas tinha que passar. Você vai ver aqui que Jonas tem um chamado para ir a uma cidade chamada Nínive. Você vai ver que Jonas teve um medo. Muitos tentam explicar que esse medo de Jonas foi por causa de algo. De esse povo de Nínive ser soldados. E eles torturavam. Torturavam de tal forma que aquele que quisesse ir para a cidade ia temer antes de ir à cidade, antes de chegar à cidade. Você vai ver que o propósito de Deus ali com Jonas é que Jonas fosse até essa cidade, porque Deus não só mostra misericórdia pelo povo judeu, mas também mostra misericórdia para o povo gentil. Você vai ver que o sacrifício vicário da cruz foi algo sublime.
algo incrível demonstrado à humanidade. A humanidade tem rejeitado o sacrifício de Cristo. Você vai ver que hoje em dia, que se você for pregar que Jesus ama essas pessoas, elas vão cuspir na cara de você. Por quê? Rejeitam o Evangelho. Não são todas, mas tem algumas que elas rejeitam o Evangelho. No seu coração, elas já começam, quando ouve a gente, já começa a dizer no seu coração: ah, esses crentes, é tudo velho falando bobagem, dizendo que o tal de Jesus dele vai voltar e não vai voltar, isso e aquilo. Eles rejeitam a proposta do Evangelho. Eles cumprem também a profecia bíblica que Pedro também fala. Pedro diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores. Que iam escarnecer da palavra e iam falar contra a promessa do Cristo, iam falar contra a promessa de Jesus e iam dizer assim: onde é que está ele? Onde é que está o Messias de vocês, o Salvador, aquele que vocês disseram vai descer do céu, o céu vai se rasgar e ele vai descer. Mas o que acontece? Essas pessoas surgem, mas elas mesmas cumprem uma profecia bíblica. Elas negam a eficácia do Evangelho, mas o Evangelho de qualquer forma vai salvar almas. Agora a questão é: o que podemos tirar do texto de Jonas? Jonas fugiu ali de Deus e se escondeu no barco. Aí você vai ver, se você analisar bem, você vai tirar muitas coisas importantes no texto aqui de Jonas. Jonas fugiu. Quando Deus chama um profeta e ele fugir, vai ter consequências da sua fuga. Porque ele não falou o que Deus mandou. Ele não falou o mandado de Deus. Há pessoas que Deus já determinou e já chamou para tal chamado, para tal coisa. E se elas fugir, até aqueles mesmos que estão ao seu derredor vão sofrer as consequências. Você lembra na palavra de Deus que quando Ofni e Finéias, eles estão pecando contra Deus em prostituição ali, eles levam a Arca da Aliança à frente do batalhão contra os filisteus. O que acontece? O povo, ele bate os pés, a voz de júbilo no arraial de Israel. Você vai ver que tem glória a Deus no meio da batalha. A Arca da Aliança está à frente. Mas, meu Deus, o que acontece? Eles perdem a batalha ainda porque a Arca da Aliança estava lá, mas Deus não estava. Mas a Arca da Aliança não representava a presença de Deus, irmão? Como Deus não estava? Representava. Mas o Deus deles não estava ali para livrar e para dar força àquele povo, para que ele vencesse a batalha contra os filisteus. Você vai ver que a Arca da Aliança é levada. E quando ela é levada, o que sucede? Alguém sabe? Ela é levada para o templo de Dagon, o deus deles lá. Quando eles colocam no templo, sucede que a estátua de Dagon cai cerca de 3 vezes, se não me falhar a memória. Cai cerca de 3 vezes, com a cara no chão, representando ali o quê? Não há outro Deus que possa ficar diante do Deus de Israel. Se a Arca da Aliança representa a presença de Deus e Dagon cai na frente, o que acontece? É o próprio Deus deles se dobrando diante do Deus verdadeiro. Você vai ver aqui que o livro de Jonas traz algo demonstrativo sobre isso também. Que o pecado de Israel levava a Deus a se irar contra Israel. E do mesmo jeito aconteceu com essa cidade chamada Nínive. O povo estava cheio de malícia, cheio de pecado, de transgressão. Talvez possa ser que tinha homossexualismo, possa ser que tinha um lesbianismo, possa ser que tinha as desavenças, peleias, dissensões uns contra os outros na cidade. Pode ser que tivesse briga, pode ser que tivesse fornicação, adultérios, bastante pecado no meio ali do povo. Aí você vai ver aqui que o chamado, vamos pular para o ponto principal aqui do ensinamento. O ponto principal aqui é Jonas e Nínive. Vamos ver, Jonas não queria ir por um fato também principal. E quando ele chega lá na frente, nos últimos capítulos do livro de Jonas, ele diz: é por isso, Senhor, que eu não queria vir. Porque o Senhor ia se compadecer desse povo se ele se arrependesse. E era esse o objetivo que Deus tinha, era que o povo se arrependesse. É que o povo se arrependesse. Você vai ver que Jonas, quando ele foge de Deus, ele vai para um barco. O barco está indo para onde? Para Tarsis, caminho de Jope. E logo após ele ter ido, Deus estava reparando Jonas. Jonas estava pensando que estava sozinho, mas não estava. Deus estava observando tudo que
Jonas estava fazendo. Tudo que Jonas estava fazendo. Quando ele desceu para debaixo do barco, Deus viu. Quando ele entrou no barco, Deus viu. Deus observou tudo. Tudo, ele estava vendo tudo. Embora Deus estava calado, não falou nada para Jonas. Jonas, não entra aí. Deus não falou isso para Jonas. Ao contrário, Deus ficou atentamente observando Jonas. O que acontece? Quando ele entra no barco, por causa dele ter fugido, sucede que vem uma grande tempestade. E não só ele sofreu a consequência. Os outros que estavam com ele no barco também sofreram a consequência. É o profeta. Deus, quando dá a profecia ao profeta e o profeta não leva, ele também vai sofrer a consequência, e aqueles que estão ao redor dele. Porque fugiram. Fugiram do chamado de Deus. Fugiram do objetivo que Deus tinha. Você vai ver que isso é notório. Nos últimos dias acontece isso. Povos e mais povos, pessoas e mais pessoas perecem porque os profetas não falam a verdade. No meio da igreja sucede isso, que não falam a verdade, não pregam a verdade, e naquele dia, no dia do juízo final, cada um dos sangues dessas almas, cada um dos pregadores vão prestar conta, porque não pregaram contra o erro, não pregaram contra o adultério, contra a fornicação, contra a vaidade, não pregaram contra nada dessas coisas. E o que vai acontecer? Naquele dia vão passar por maus bocados. E por quê? Naquele dia o Senhor, Ele vai requer de cada pregador, de cada profeta. Vamos ter, meu irmão, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Não é brincadeira. Quem diz que quer ser pregador e quer pregador fulano de tal, não é brincadeira pregar o Evangelho. Não é brincadeira. Tira isso da tua cabeça, pensando que o Evangelho é fácil. Não é fácil. A graça tornou-se mais difícil do que a lei. Antes, na lei, eu e você tinha que cair no ato de adultério. Eu e você tinha que deitar com uma mulher para sermos apedrejados, eu e a mulher. Mas hoje não. Jesus disse assim: olha, hoje, se vocês passarem na rua e olhar para uma mulher que não é sua, e vocês pecarem, vocês pensarem mal dela, vocês já adulteraram no vosso pensamento. Já é algo totalmente diferente da lei. A lei era pelo ato, mas a graça é só pelo pensar. Tornou-se mais difícil. As pessoas dizem que a graça tornou-se mais fácil. Não. Você é justificado agora, não pelas obras da lei, mas pelo sangue derramado no Calvário. Você vai ver aqui que Jonas, logo após de ter sucedido isso, eles tiram sortes. Perguntam a Jonas: de onde tu és? Que nacionalidade tu és? Que povo tu és? Ele disse: sou hebreu. E sou servo do Deus que criou os céus, a terra e tudo quanto nele há. Você vai ver que se fosse eu naquela hora, perto de Jonas, eu ia ficar tremendo. Quando ele dissesse criou o céu, a terra e tudo que nela há, eu ia ficar perplexo. Se eu estivesse ali, eu servisse outro Deus. Eu ia ficar perplexo. Porque eu estaria observando aquele que servia um Deus que vai além de tudo. Além de tudo. Mamon, Deus do dinheiro, é Deus de uma coisa. Zeus, Deus do trovão. Poseidon, Deus dos mares. Você vai ver outros deuses. Afrodite, deusa da fertilidade. E outros deuses você vai ver. Hades, Deus do mundo superior. Você vai ver do mundo inferior. Você vai ver que esses deuses têm um significado. Eles vão para uma devida área. Mas o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus que é sublime, que está em todas as áreas. Ele tem poder no inferno, tem poder no céu, tem poder na terra, sobre todo o universo e todo o cosmos. Aí você diz: eu sou filósofo. Se vocês pesquisarem, pesquisa aí sobre Dostoiévski. Pesquisa sobre ele. Dostoiévski, em um certo livro dele, ele vai citar o seguinte. É um filósofo muito famoso. Vocês vão pesquisar e vão achar aí. Ele vai citar em um dos livros dele o seguinte: se Deus não existe, então tudo é permitido. Cara, tem lógica o que esse homem falou. Não é dizendo que todo filósofo está certo, não. A linha de pensamento dele foi certa. Por quê? Porque se Deus não existe, não tem o porquê de eu ser condenado. Não tem porquê de existir inferno ou céu, o certo ou o errado. De nada vai adiantar.
se eu entregar marmitas para pessoas que estão necessitadas, se eu dar dinheiro a mendigos, de nada vai valer. Se eu roubar, se eu destruir, se eu fazer isso, de nada vai valer. Se Deus não existe, tudo é permitido, então a lei já não tem mais poder nenhum. A lei quando diz não matarás, a lei quando diz não furtarás, se a lei diz assim, não darás falso testemunho, a lei não tem validade alguma se Deus não existe. Mas se Deus existe, a lei tem validade. Por que a lei não tem validade se Deus não existe? Porque é o seguinte, por que eu vou fazer o que é certo se Deus não existe? Quando eu morrer eu vou ficar dormindo? Deus não existe. Agora, se Deus existe, tem validade. Se Deus não existe, eu posso matar, posso roubar, posso destruir. Ah, mas tem os políticos vão fazer isso e aquilo. Eu posso matar, roubar e destruir, fazer isso e ficar escondido, tocado. Que no final das contas eu não vou sofrer a consequência do meu pecado. Eu não vou sofrer a consequência do meu erro. E é isso que sucede, é isso que já está acontecendo. Vocês não estão observando isso. Observe bem. Agora, já que Deus existe, o que é que sucede, irmão? A lei é permitida. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso é válido, porque há um que está acima de tudo que pode condenar, principalmente aqui na cidade de Nínive. Ele ia condenar a cidade de Nínive. Você se lembra de Sodoma e Gomorra? Você se lembra daquelas cidades? O povo daquela cidade usa o termo ali conhecer na Bíblia. O conhecer você vai ver em várias partes. E conheceu Adão a Eva e gerou a um filho. E teve Caim, teve Abel. E conheceu novamente a Eva e teve outro filho chamado Sete. Você vai ver que cada uma dessas coisas tem interligação. O conhecer ali teve relação. E o povo ali de Sodoma e Gomorra, quando entra os anjos na casa de Ló, eles dizem, traga os varões para fora para que a gente conheça eles. Eles queriam, as pessoas estavam tão em pecado ali que queriam ter relações com anjos. O homossexualismo entrou na cidade. O lesbianismo entrou. É isso mesmo, não é brincadeira. Não é brincadeira. É o que está acontecendo. O pecado de Sodoma e Gomorra está entrando hoje. Em várias igrejas já aceitou, irmão. Já aceitaram. Ponham isso na sua cabeça. Já aceitaram o homossexualismo e o lesbianismo. Isso não é uma coisa nova para eles. É algo que eles aceitaram e não querem tirar do meio deles. Você vai ver aqui no livro de Jonas que Jonas, por consequência do ter fugido, ele foi engolido por um peixe. Lançaram ele fora do barco porque lançaram sortes para saber quem era o culpado, o porquê estava sucedendo aquilo, por que está acontecendo isso. Você vê que lançaram sorte e veio sobre Jonas. Você vai ver que você não escapa de Deus. Até nas sortes, algo físico que o homem lança, pegar os nomes, colocar dentro de algo e balançar e sair o seu nome. Até nisso, quando Deus tem um objetivo na vida do homem, acontece, sucede. Aí você vai ver aqui que Jonas, ele agora é atirado do barco. E um peixe já estava esperando Jonas para abocanhá-lo. Quando abocanhou Jonas, engoliu ele. E Jonas ficou no ventre do peixe. Não sei como Jonas ficou dentro dele. Se ficou deitado, esticado, se ficou ajoelhado. Se teve como Jonas ficar de alguma forma ali dentro. Que peixe é esse? Esse peixe desconhecido, mas possivelmente pode ter sido uma baleia. Uma baleia é um animal muito, muito grande. Aí porque os sucos gástricos dela não matou Jonas. Quando Deus tem um objetivo, meu amigo, não adianta não. Não tem veneno que mate. Está lembrado em Marcos? Se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará nenhum dano. Deus tinha um objetivo na vida desse homem, rapaz. Aí você diz assim, é que Bíblia é mentirosa, a Bíblia mente sobre isso e aquilo. Você que não entende os propósitos de Deus. Você não quer entender e compreender quando Deus tem um propósito. Quando Deus tem um chamado, meu amigo. Não importa o que aconteça. Chamou, está chamado. Jesus também cita essas duas passagens em Mateus capítulo 12, versículo 40, se não me falha a memória.
Você vai ver que ele cita Jonas. Ele cita também a rainha de Sabá. Os ninivitas vão se levantar no dia do juízo final e vai condenar essa geração. Ele falou ali sobre os fariseus ali, e isso serve para o dia de hoje. Os ninivitas que se arrependeram, vai condenar a geração de hoje, a geração hoje que está no Brasil, que está nos Estados Unidos, que estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Os ninivitas vão se levantar. A rainha do sul, a rainha de Sabá, vai se levantar também, porque ela saiu dos confins da terra e veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que Jesus disse: eu sou maior do que Salomão. Se ela se levantou dos confins da terra para ouvir Salomão, que Salomão era menor que Cristo, imaginei você. A palavra está aqui, a Bíblia está aqui. A palavra está na nossa frente da salvação. Jesus disse: eu sou a palavra. Diz a palavra lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, que no princípio diz a palavra que todas as coisas subsistem por meio da palavra, diz a Bíblia. Aí você vai ver que o mundo amou tanto o pecado que deixou as trevas, que nem Jesus mesmo falou em João capítulo 3. Ele diz: o mundo amou mais as trevas do que a luz. E não vieram para a luz para que suas obras não sejam manifestas. Não vieram para a luz para que suas obras sejam manifestas. Porque suas obras são prostituição, fornicação, porfias, dissensões, guerras. Seus pensamentos são isso. Não vieram para que isso não sejam manifestados. Jesus quer purificar. Ele quer arrependimento. Você vai ver que quando Jonas chega na cidade de Nínive, o peixe vomita Jonas. Jonas vai até a cidade de Nínive e começa a pregoar os ninivitas. Quem sabe Jonas, quando estava no ventre da baleia, não sei que forma ele estava. Porque muitos dizem dissensão. Como é que Deus ouviu a oração de Jonas? Ouvindo, meu irmão. Você pode estar deitado, impossibilitado, esteja doente. Ezequias estava de cama, deitado por causa de uma enfermidade. Ele virou a cara para a parede e começou a pedir: Senhor, misericórdia, ter compaixão. Vês os dias, Senhor, que eu andei na tua presença em retidão. O Senhor sabe que andei em retidão e obediência nos meus caminhos diante do Senhor. E Deus teve misericórdia. Isaías, quando estava ainda no meio ali do jardim, no meio ainda daquele lugar, o Senhor disse: Isaías, volta e diz a Ezequias que eu vou prolongar os anos dele. Eu vou prolongar os anos dele. Diz a ele que os dias dele passarão para 15 anos agora. Aleluia. Quem sabe Ezequias ali estava com 15 dias de vida. Depois dos 15 dias ia morrer. E Deus multiplicou e colocou 15 anos na vida do homem. Arrependeu-se. Houve choro. Hoje houve pranto. Ah, mas Ezequias fez algo de errado. Ezequias é como um pecador como eu e você. Quando ele chorou e se quebrantou diante de Deus, meu amigo, quebrantamento, um sincero quebrantamento, um sincero choro, faz a mão de Deus se mover. Você vai ver aqui que ele chega na cidade e começa a pregoar, prega para ele e chega no ouvido do rei. Quando Jonas se arrependeu ali no ventre do peixe, o Senhor ouviu a oração dele. E ele saiu do peixe e começou a pregar agora. Jonas se arrependeu por não ter pregado o evangelho, não ter pregado a palavra, não ter pregado o que o Senhor mandou. Mas o que acontece? Quando ele sai do ventre do peixe e começa a pregar para eles: olha, se arrependam. Esse é o evangelho autêntico. Hoje você prega amor, as pessoas odeiam quando diz Jesus te ama. É verdade que Jesus ama, mas está na hora de começar a pregar. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. O pecado está entrando na igreja e você está deixando. Ai, mas meu irmão, eu prego a palavra, eu prego a verdade, eu prego o evangelho, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas me atiram pedras em mim, usam palavras para me ferir. Naquele dia, no dia do juízo final, essas pessoas que te feriram com as palavras só porque você falou a verdade vão prestar contas com Deus. Mas não se preocupe não, porque assim diz a palavra de Deus.
Não temos o que mata o corpo, mas de nada pode fazer a tua alma. Mas temos aquele que, além de matar o corpo, Deus pode matar teu corpo. Você pode estar dormindo e sofrer um infarte. Eu ouço o que eu estou te dizendo. Você pode estar dormindo e sofrer um infarte. Mas tema aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Porque se você morrer pregando a verdade, sofrer um infarto à noite, pregando a verdade, eis que o anjo do Senhor vai descer e vai vir buscar a tua alma. Mas se você morre negando a verdade, pregando mentira, só para ganhar dízimo e oferta do povo, saiba, um demônio vai vir buscar a tua alma. Não é brincadeira não. Estou falando a verdade. Lucas 16:19 revela que o anjo vem buscar Lázaro ali. E o rico foi o quê? Sepultado. O demônio vem buscar a alma dele, porque ao contrário do anjo, que quem segue o mal vai ser demônio. Vai ser demônio. Tu acha que um anjo vai pegar a alma dele e vai levar pro Hades? Não. O demônio vem buscar a alma. Algo acontece. Ele chega em Nínive, prega e chega até os ouvidos do rei ali de Nínive. E quando chega aos ouvidos dele, ele ali declara jejum de pano de saco e quebrantamento. Você vai ver que o povo gentil ali se humilhou. O erro do Brasil hoje é o quê? O erro do Brasil é que eles querem continuar no pecado. O povo brasileiro quer continuar no erro. Quer continuar no erro. Aí, mas eu sou ateu. Eu sou ateu e filósofo. Por exemplo, sou ateu e filósofo. Se você estuda filosofia, meu amigo, o cientista mais inteligente do mundo, que as pessoas consideram, né? Que é Stephen Hawking. Faz pouco tempo que ele morreu. Deus tenha misericórdia, que ele tivesse arrependido, eu queria. Se ele se arrependeu no fim dos seus dias, glória a Deus. Ele vai estar no céu, mas se ele não se arrependeu, amém, você já sabe. Algo acontece. Esse Stephen Hawking escreveu em um dos seus livros, você pode pesquisar, que ele disse o seguinte, que a filosofia está morta. Ele falou, vocês que dão aula de filosofia e são filósofos aí, o cabra que é considerado cientista, o maior cientista do mundo, falou que a filosofia está morta, viu? Tem que rever seus conceitos aí. Tem que rever. Se você acredita na ciência, saiba que a filosofia está morta. Se você crê na filosofia, saiba que pode chegar a qualquer hora, qualquer um na tua casa e roubar a tua casa e matar a tua família toda. Porque se Deus não existisse, tudo é permitido. Mas se Deus existe, vai ter acerto de contas. Vai ter o juízo final. Aí você diz, mas por que Deus não age agora? Irmão, é tempo da graça. Não conteste Deus, é tempo da graça. Que se Deus derramasse a justiça dele agora, você, eu, teríamos sido consumidos por causa do nosso pensamento falho, nossas atitudes falhas e pecadoras. Entenda isso. Que se Deus derramasse sua justiça, eu e você também não escapar não. Não escapar. Deus naquela época já derramava fogo do céu, consumiu os 50, como aconteceu com Elias ali, quando ele estava sentado no monte, no cume do monte, consumiu os 50. Deus demonstrava a sua justiça em verdade, totalmente na hora. Mas hoje, pela graça, tem chance de se arrepender. Antes você adulterava e não tinha chance. Hoje Deus te dá chance que aquele povo não tinha. O que é que Deus quer de você? Faça como o povo de Nínive. Arrependa-se dos seus pecados. O que é arrepender-se? Olhe a história de Zaqueu. Olha a história daquele homem. Houve arrependimento. Olha a história de Pedro. Pedro andava com uma espada na bainha. Pedro feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Ele feriu a orelha, cortou a orelha dele. Mas Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que Pedro disse é: arrependei-vos e convertei-vos. Olha o que Pedro falou: arrependa-se. É o arrependimento, uma pregação do Espírito Santo gerada por ele. Ela precisa apenas de 5 minutos para converter uma alma.
Não é dizendo que a palavra, a pregação tem que ser só 5 minutos. Não. Um sermão tem que ser um sermão que alimente as almas. Se o Espírito Santo quiser alimentar com 5 minutos, será. Se for com 1 hora, vai ser. Se for com meia hora, vai ser. O Espírito Santo é que tem de direcionar o homem. É isso que você tem que entender. Tem que ter arrependimento. Saiba de uma coisa. Se o coronavírus veio de tal forma para matar almas, para matar pessoas, estão gastando milhões com a fórmula. Estão gastando bastante dinheiro. Entenda o que vai acontecer depois desse coronavírus. O que o Brasil vai passar, o que o mundo vai passar é coisa tremenda. Estoque alimento, é um conselho. É um conselho que eu te dou: estoque alimento em casa, ou aonde você quiser, escondido. E por que você está dizendo isso, irmão? Porque se eles gastaram tanto dinheiro, a economia vai chegar uma hora que vai parar. Vai parar. Não é brincadeira, vai parar. Se você não der ouvidos, vai chegar uma hora que você vai padecer. É a verdade. Estão dizendo que esse coronavírus é o primeiro cavalo, porque foi dada ao cavaleiro uma coroa. Não posso dizer e afirmar literalmente que vai ser, que é, mas possa ter um pouco de lógica também. Porque não foi dada uma flecha, foi dada uma coroa. Coroa vem corona em outra língua. Você vai ver que o segundo cavalo, o que é que vai acontecer com o segundo cavalo? Digam. O que vai acontecer com o segundo cavalo? Vai tirar a paz da terra. Ora, se vai tirar a paz, o que é que mais pode tirar a paz se não guerra? Se esse for o primeiro cavalo, amigo, preste atenção, vai vir guerra. Ah, vai. Não é brincadeira, não. Se a economia der uma parada, vai ter guerra. Vai ter guerra. Vai ter guerra. Faça como os ninivitas, arrependa dos seus pecados. Porque Jesus também diz o seguinte para cada um de nós, para mim e para você: eu não vim para os sãos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os sãos, para que os não estão doentes. Ele veio para você que é pecador. É você mesmo. Você que está me vendo agora. Você que está me ouvindo. Ele veio para você, para perdoar teus pecados e purificar você pelo sangue dele. É isso, meus irmãos, que eu tenho de dizer a vocês. Arrependam-se. A primeira pregação que Jesus fez depois que ele foi batizado com o Espírito Santo foi arrependimento. Foi arrependimento. É isso que as igrejas estão se esquecendo. Estão deixando o pecado de lado e estão colocando, dizendo assim: não, mas o amor cobra a multidão de pecados. Mas não se esqueça que também está escrito na palavra. Não isole apenas uma palavra, mas examine toda a escritura. Está escrito também na palavra